Tá, acho que agora entrou. Olha só, quando tu abrir aí, você dá esse toque para o pessoal ir para o Face, não entrar no link que eu disponibilizei, tá? Entrou? Tem Deixa ela muita ver se gente. entrou. Exato, tá todo mundo. Demora um pouquinho. Demora um pouquinho, vamos ver. Fiz caca. Acontece. Tá, ó, aqui, ó, live, ó. Tá aberto. Bah, que pena. O que houve? A Daiane saiu agora. Tá, mas qual o Tá, problema que tá dando? Vou avisar aqui meu pessoal. exato. Não, o pessoal entrou na sala que tu Pelo disponibilizou, Face, entendeu? eu disponibilizei a sala. Não entra por aí, entra pelo Face. Não vai, não vai. Transmissão sem título. Quem for assistir, por favor, saia dessa sala e entre pelo Face. Quem estiver assistindo, sai da sala que eu mandei o link e entra pelo Face, tá? Vamos ver no Face. Entra pelo Face. O Face tá onde disponibilizado? Tá no meu Face, no público. Qual é o nome, Ismael? É. Porra, que... Não aparece. O Face dele é público, é só tu entrar no nome dele. Ah, O Face do professor é público, é só tu entrar no nome dele. não sei o que que deu. Quem estiver assistindo, sai da sala que eu mandei o link e entra pelo Face, tá? Por que ela saiu? Aí, agora estamos ao vivo, é. Público. Tem Aí, nada no Face ainda, o pessoal tá dizendo. agora entrou. Então, pessoal, daqui a pouquinho estivemos com... tivemos... Tá. Compartilhei para geral. Vou avisar agora. Então, pessoal, estamos esperando a conexão com a
Daiane dos Santos, ela caiu, está com probleminha técnico. Já estamos ao vivo pela live, estamos aguardando a conectividade. Tivemos um problema de conectividade. Já, assim que se organizar e se restabelecer, a gente está aguardando o contato. Oi, Daiane, tudo bem? Pode entrar agora ali? Ah, tá. Ok. Ok, então. Tá bem. Estamos aguardando. Elas teve um probleminha de energia, gente. Coisas da natureza. Então, o pessoal que está acompanhando, a gente teve um probleminha de energia com a atleta Daiane dos Santos. Assim que se restabelecer lá, a gente entrou e caiu. Tá bem? Não chegamos a transmitir ao vivo. Não sei com as pessoas. Tinha, tá entrando, ficou sem luz. Cadê a Daiane? A Daiane ficou sem luz. Tem que entrar pelo celular. Sim, vamos ver se a gente consegue. Vou criticar aqui. Cadê a Daiane? Tá te Lucinda? Que é isso, mano? Ninguém tá entendendo quem tá entrando. Estou.
Aí eu aqui. Então, daqui a pouquinho, para quem está aí, Daiane dos Santos teve um probleminha de conexão de energia elétrica, caiu a luz dela e a gente tinha que restabelecer. Se der tempo, a gente continua. Tá bem, pessoal? Fiquem por aí. Tá bem? Já, já. Aí entrou ela. Alô, Daiane dos Santos! Está me ouvindo? Ô, Daiane, tudo bem? Agora não. Estamos te ouvindo, Daiane. Tá me ouvindo agora? Perfeito, Daiane. Ai. Só tu te posiciona um pouquinho mais para o lado da câmera. Isso, aí. Perfeito. Então, pessoal, pedimos desculpas pelo... ficamos sem luz, acontece, a lei da natureza, e a gente quer agradecer ao pessoal que está participando dessa live hoje aqui, com a nossa atleta, Daiane dos Santos. Bom, nós tínhamos nosso roteiro de apresentar, está conosco também, ao vivo, a professora Marta Camargo Messias, que é professora da Universidade Federal do Pampa, mestre em educação e doutora em educação física.
e docente da Unipampa, da Universidade Federal do Pampa, da qual a gente fala aqui em Uruguaiana. Vamos dar uma boa noite para a professora Marta, por gentileza. Boa noite, professor Ismael. Boa noite, Daiane dos Santos. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço tão significativo para vocês e espero que a gente possa dialogar fraternalmente no sentido, né, de colocar algumas proposições aí no mundo do esporte e na sociedade em tempos de pandemia. Obrigado, professora. Então vamos apresentar a Daiane dos Santos, nossa multicampeã, ginasta brasileira que competiu nas provas de ginástica artística, tem 9 medalhas de ouro em etapas de Copa do Mundo. Daiane foi a primeira brasileira entre os homens e mulheres a conquistar uma medalha de ouro no Campeonato Mundial. Daiane dos Santos fez parte da primeira seleção brasileira completa a disputar a edição olímpica nos Jogos de Atenas, repetindo a presença nas edições anteriores nas Olimpíadas de Pequim e Londres. Prazer estar falando contigo, Daiane. O pessoal a audiência está grande. Nos dá uma boa noite para o pessoal aqui de Uruguaiana e da região. Boa noite aos colegas, professor Ismael, professora Marta, a todos os que a gente vai falar sobre um pouco sobre a educação física, sobre esporte, sobre movimentar as pessoas por dentro e por fora também. Então, estou muito contente de poder falar. Quero mandar um abração e um beijão para o pessoal de Uruguaiana, né? E arredores também de Uruguaiana. Tive a honra e o prazer de poder ir a Uruguaiana. Gosto muito da cidade, da região. Muito boa noite. Estou muito contente de poder estar aqui trocando, batendo esse papo legal, agradável com todos vocês. Então, a internet tem disso, né? Às vezes, por vezes, ela nos ajuda, por vezes, ela nos atrapalha. Que bom, então, estar com as duas professoras e referências, né? A gente vem um papo bem descontraído, né? Sobre esporte, sobre saúde. Então, para a pergunta para as duas professoras, por que escolheu o esporte e qual é a referência que vocês tiveram no esporte para a escolha dessa tão bela profissão que é a educação física? Professora Marta, por gentileza. Então, eu costumo dizer que eu me descobri no curso de Educação Física, na Ismael e Daiane, porque, na verdade, eu tenho histórico de atleta também, eu fui velocista por muito tempo, continuei competindo no meu ensino médio e também na graduação, então isso foi o esporte que me levou a escolher o curso. Mas aconteceu um episódio muito particular na minha vida, que foi um dos meus irmãos mais velhos me levar para capoeira. E aí foi na capoeira que eu me descobri negra, mulher, militante, né? Foi aquele insight que a gente precisa ter para saber qual é o nosso papel histórico, né, nesse mundo, nesse contexto. E foi a capoeira que me revelou essa possibilidade do gosto pela profissão de educadora, né, no gosto pela pedagogia. Então, eu trabalhei informalmente muito tempo enquanto professora de capoeira, né, instrutora de capoeira, e foi a partir daí que eu escolhi essa profissão. Quando eu cheguei no curso de Educação Física, né, o curso de Educação Física da UFSM, ele não é qualquer curso, ele é o primeiro curso de Educação Física que teve nível de mestrado e doutorado no Brasil, teve um tempo de precarização, né, mas agora, de novo, ele tem as suas pós-graduação, então ele é um curso renomado. E em várias áreas, né, nós tivemos excelentes profissionais, excelentes referências, excelentes mestres que nos encaminharam, né, para toda a complexidade que é a educação física, essa diversidade de áreas de atuação que é a educação física. Então, eu cheguei no curso de Educação Física e comecei a ser monitora um componente curricular de lutas.
Comecei a desenvolver projetos com capoeira, fui bolsista também, toda a minha graduação, e aí eu fui percebendo, né, que a educação física é muito mais do que esporte, é muito mais do que atividade física, é muito mais do que buscar a saúde a partir do esporte, né, que a educação física, ela nos dá uma gama de conhecimento e que o principal deles é nos tornar e nos formar educadores e educadoras. Então, a educação física, ela se revelou para mim nesse sentido. Num primeiro momento eu fui porque era atleta, porque queria saber um pouco mais do corpo humano e de como conversar, dialogar com esse corpo humano, e eu fui então seduzida pela situação de ser educadora, e é assim que eu me vejo até hoje, né? Então, fiz o curso de Educação Física, fiz o mestrado em Santa Maria também, e fui para a Bahia buscar outros conhecimentos, né, e outras perspectivas a partir daquele Nordeste tão grandioso que fala um pouco da minha cultura, da nossa cultura. Fiz meu doutorado lá e quando voltei em 2009, em setembro de 2009, eu prestei concurso para a Unipampa. A Unipampa tinha apenas 1 ano, ainda era uma fundação, né, entre essas novas universidades que o governo Lula estava criando de expansão universitária de reúne, no caso a nossa é de expansão universitária. Então eu fui a segunda professora do curso de Educação Física aqui e junto com mais 2 colegas, então a gente praticamente iniciou, né, a construir esse curso. Então tenho um carinho muito grande por essa cidade, por esse lugar que me acolheu e principalmente pelo nosso curso. Hoje nós estamos com o nosso quadro de professores já fechado, mas foi um sofrimento muito grande, né, de construir toda uma matriz curricular, todo um projeto político pedagógico de curso que está sempre se revisitando, né, a partir do que a modernidade e o mundo contemporâneo nos coloca, mas a minha trajetória é um pouco por aí, né, eu amo a docência, amo ser professora, e é por isso que eu trabalho com uma educação física que educa, a partir do corpo. Passamos a palavra para a Daiane. Lá, Daiane, o que tu escolheu o esporte, por que tu escolheu a educação física, e onde tu está agora? Fala um pouco da tua vida. Bom, primeiro eu vou voltar um pouquinho e pedir desculpa, né, pelo transtorno. Aqui em casa acabou tendo umas 2, 3 quedas de luz. Eu moro aqui em São Paulo e a gente hoje teve esse problema que acabou teve essa queda de luz na região. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar aí da educação física. E a minha história de amor com a educação física, ela começou antes do esporte, na verdade. Muitas pessoas acham que eu me tornei uma educadora física por conta do esporte, mas, na verdade, eu me tornei uma educadora física por conta dos meus professores, né? Eu sempre me espelhei muito nos meus professores, no trabalho deles, sempre prestei muita atenção das pessoas que estão perto de mim. E esse espelho eu quis trazer para a minha vida. E desde muito nova, antes da minha entrada para a ginástica com 11 anos, eu já tinha esse sonho de me tornar uma educadora física, em ser professora de educação física. Então, enquanto a minha carreira de esportes ela decorria, eu me formei em educação física, estudei e realizei esse sonho. Eu fui a primeira formada, né, a primeira filha dos meus pais a ingressar na faculdade. Hoje as minhas irmãs também fazem faculdade e consegui me formar em educação física. No começo, a minha ideia de fazer educação física era para trabalhar na educação física escolar. Eu gosto muito desta ligação do esporte com a educação. Eu acho que o esporte ele é uma ferramenta educacional incrível e a gente pode unir esses 2 pilares de construção, né? O esporte e a educação, principalmente através da educação física, sendo educadores. A professora Marta citou essa questão, né? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, e eu acho tão importante a gente falar sobre ser um educador, né? É muito diferente você ser um professor e um educador. O educador é aquele que transmite com amor, que ensina os valores, que mostra a paixão que tem pelaquilo que apresenta
e tenta, de todas as formas, dar o melhor para os seus alunos, independente da área que estiver, independente de onde estiver. A educação física, ela cresceu muito de anos para cá, né? Logo no comecinho a gente via as áreas de atuação meio limitadas em algumas questões, como ou se você for do bacharel, você vai trabalhar diretamente com o esporte ou com a academia, e na licenciatura a gente diretamente ligado às escolas, né? E trabalho educacional a lecionar normalmente em escolas, instituições educacionais. E hoje a educação física ela está em todas as áreas, né? Ela está nas empresas, ela está dentro dos hospitais, nas clínicas, nas áreas esportivas, educacionais. E eu sou apaixonada por esse curso. Sempre que posso, estimulo outros jovens a experimentar essa mesma paixão que nós três aqui, nós todos que estamos conversando aqui, temos em comum, de vivenciar a educação física e ser educadora através da educação física. Hoje, eu não trabalho diretamente com as crianças, né, dando aula nas escolas, mas eu fiz uma pós-graduação pelo Comitê Olímpico do Brasil em gestão esportiva, e hoje mais uma nova área que abre também junto à educação física, essa área de ser um gestor, um bom direcionador de grupos de trabalho, principalmente ligados a esporte e à educação. Trabalho na área do social, que também é a minha paixão. Eu amo muito o terceiro setor. Foi a área da educação física que eu escolhi para trabalhar, para poder dividir um pouco do meu aprendizado que eu tive como atleta. Pois eu acredito que mais do que eu fiz como atleta é o que eu ainda posso fazer como educadora, né? Como uma gestora que eu quero me tornar e poder dar o máximo de mim para todas as pessoas que eu consigo atuar e que eu possa inserir essa sementinha do bem em mais educadores para que a gente possa ter mais exemplos como nós estamos aqui hoje, né? Falando dos nossos exemplos, que a gente possa plantar essa boa semente no coração das pessoas. Bom, a audiência tá grande. A gente está ao vivo, pessoal. Ao vivo mesmo, sem cortes. Então, vamos mais uma pergunta, né? Eu montei um roteiro, fica à vontade, Marta, de fazer perguntas. A audiência também, a gente está com assessoria aqui para passar as perguntas para a Daiane, né? E a interação com a Marta também, pelo WhatsApp, pelo Face. Seguindo, então, a próxima pergunta, tu estás qual atividade, Daiane, hoje, atualmente, tem acompanhado a ginástica? Como é que está a tua função em relação à ginástica no cenário nacional? Bom, hoje, ligado à ginástica em termos de seleção, eu não tenho nenhum trabalho diretamente com a seleção brasileira ou com algum clube. Hoje, meu trabalho dentro do esporte de alto rendimento, ele está ligado diretamente aos comentários. Estou numa nova atuação ainda, um novo desafio para mim, que é falar um pouco dessa atividade, né? O que foi a ginástica e o que é a ginástica na minha vida, fazer com que as pessoas se sintam mais próximas do esporte, do meu esporte, que é a ginástica, porque eu sou comentarista só de ginástica, né? Não sou uma jornalista, e sim uma comentarista de ginástica, que é o esporte que eu amo, que eu fiz durante 18 anos e pude representar o Brasil em diversos locais do mundo. E hoje eu estou com essa missão, diretamente com alto rendimento, de apaixonar as pessoas e também de mostrar um pouco da parte técnica da ginástica através dos comentários. Fora essa parte de alto rendimento, eu trabalho diretamente hoje no terceiro setor. Eu tive uma outra realização de um sonho ligado ao esporte, que é ter o meu projeto social. Eu sempre quis dar a mesma oportunidade que eu vivenciei para outros jovens e para outras crianças, como eu tive, de poder ser construída através dos valores que o esporte traz para a vida da gente, que a educação traz na nossa vida. Então, hoje eu tenho o Projeto Brasileirinhos, ele fica aqui em São Paulo, na comunidade de Paraisópolis. A gente pode atender até 250 crianças. Nós estamos no 4º ano de atuação, via Lei do Incentivo ao Esporte, que abriu
essas portas para que a gente venha, de alguma forma, minimizar, né, algumas desigualdades que a gente ainda tem, como ingresso ao esporte, principalmente esportes variados, como a ginástica, um esporte ainda visto por muitas pessoas como um esporte elitizado, e a nossa ideia com o projeto é popularizar esse esporte e mostrar que o esporte é para todos, independente da raça, independente da situação financeira, né? E a ideia do Brasileirinhos, que é o meu projeto, que foi construída com mãos de muitas pessoas que sonharam esse sonho junto comigo e que hoje fizeram dele uma realidade, é que a gente possa ajudar a construir, né, a ser ferramenta de transformação para colaborar com o caráter dessas crianças e desses jovens, para que eles possam ser o que eles quiserem, né? Que eles possam se tornar grandes cidadãos que venham a fazer desse país um país melhor, melhor em informação, melhor em igualdade, em todos os aspectos. Professora Marta, por favor. Então, hoje nós estamos, enquanto curso de educação física, enquanto professora, atuando em várias áreas, né? E daí eu gostaria de dizer para o Ismael e a Daiane que, além de professora do curso de educação física, onde eu trabalho as disciplinas de didática da educação física, metodologia 1 e 2, alguns PPCs, né? E dança e lutas, eu também coordeno no campus de Uruguaiana o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né? Nós organizamos esse núcleo em maio de 2010, ele completa, na realidade, 10 anos, ele completou, foi o primeiro núcleo da Unipampa, nós somos 10 campos, cada campo tem o seu núcleo, né? Alguns mais recentes do que outros, e a gente hoje assume uma função na reitoria, que é assessoria de inclusão, diversidade e ações afirmativas ligada ao gabinete do reitor. Então, várias são as frentes que a gente está atuando enquanto docente e o quanto é importante que a gente se atenha a essas necessidades que um novo público ingressante das universidades traz consigo. Porque quando a gente abre as portas da universidade para as ações afirmativas, ou seja, quando a gente possibilita o ingresso por cotas, né, pela lei de cotas, a gente tem que entender que a construção estrutural dessa universidade tem que ser repensada no sentido de abordar questões temáticas desse novo público, desses novos ingressantes. Então, quando a Daiane fala que ela é a primeira filha dos seus pais, né, a fazer um ensino superior, essa também foi a minha realidade e continua sendo a realidade de muitos e muitas. Então, é preciso que a gente seja chamada a atenção de que dentro dos cursos de formação, as pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, trans, que hoje nós já temos cotas para trans, elas se enxerguem dentro desses cursos. Não é possível mais a gente oferecer uma formação universal, que na realidade de universal ela tem só a teoria e que ela não agrega valores necessários para a construção do conhecimento dessas pessoas que representam a diversidade, que representam aqueles que estiveram excluídos, que estiveram à margem da sociedade, sem nenhuma possibilidade de estar nesses espaços, né, ainda ditos elitizados, que são as universidades públicas e as universidades privadas, porque nas privadas nós também temos possibilidades, né, a partir do ProUni, de oferecer cotas. Então, o nosso intuito hoje, dentro do curso de Educação Física, é trabalhar, sim, com a diversidade cultural e com as questões étnicas e raciais. E é muito interessante, né, quando a gente começa a contextualizar essas questões, Daiane e Ismael, que a gente começa a perceber o quanto de negro tem os atletas mundiais. Né? É uma gama de negros, de pessoas negras que são atletas, né, em vários países e no nosso também, que despontam aí os recordes mundiais e que a gente tem que ser chamada a atenção para isso, né, o quanto isso é bacana. Mas também entender que não é porque essas pessoas são atletas que elas não sofrem algumas mazelas que nos foi deixada, né, a partir de um país escravocrata.
que a gente viveu num país 350 anos de escravidão e nós temos 520 anos. Então, e essa questão de não ser mais descendentes de escravos, para nós, é bastante nova. Né? E o quanto a gente aprende também com a musicalidade negra e o quanto isso permite a gente elaborar em formas de movimento a partir da dança afro, do balé afro, da própria capoeira, que é um símbolo de resistência e que cada vez mais está dentro da academia e dentro dos cursos de educação física, e a gente vê isso com uma positividade muito grande, porque a capoeira é o esporte nacional. A gente importa muitos esportes, né, de outros países, mas a gente não se chama atenção para que a gente também tenha modalidades que são genuinamente brasileiras e que a gente precisa divulgar isso, educar a partir disso, né, e colocar ao alcance de todas as mãos. Então, eu estou, enquanto professor de educação física, nesse semestre especificamente, não agora em função da pandemia, né? 2 dias por semana ministrando aulas no curso de educação física e 3 dias da semana dialogando, né, com a nossa reitoria e com os nossos pares a partir das políticas de ação afirmativa e de inclusão de fato. E eu acho que essa é uma tarefa de todos os cursos que formam professores, não é uma tarefa só do curso de educação física. Eu e a Daiane, a gente estava trocando algumas impressões enquanto a gente não estava no ar, né, e elaborando aqui o nosso pensamento em relação de qual é essa visão que a gente tem mesmo, né, de ter, de não ter, de ter acesso hoje, que acesso é hoje, que é permitido, mas que não é dialogado, né, que os alunos negros e negras não se enxergam dentro da universidade, não se enxergam na perspectiva das disciplinas de formação, e o quanto a gente tem que repensar os nossos cursos para dar conta, sim, também dessa cultura, né, que hoje a gente é 54% da população brasileira. Temos audiência, pergunta da audiência. Boa noite, do Neto Gonçalves. Perguntinha para a Daiane. Em quem tu se espelhava, Daiane? Se tinha algum ginasta favorito, o que tu dirias como conselho para quem estão começando no mundo da ginástica? Bom, boa noite, Neto, né? Para todo mundo, para todos que estão aqui junto com a gente, mandando suas perguntas, ouvindo um pouco dos nossos relatos. Bom, eu sempre tive um atleta como espelho, não é um atleta diretamente ligado ao meu esporte, mas sim, acho que é o meu ponto de vista, de não só de formação como atleta, mas principalmente como ser humano, que foi o Ayrton Senna, por tudo que ele construiu dentro do cenário esportivo e principalmente fora dele, né? Essas mazelas que a gente ainda vive de desigualdade, principalmente nessa questão educacional, que é o que vai ajudar a gente a construir um país melhor, teve muita preocupação dele sobre isso, e por isso ele deixou hoje um legado, que é o Instituto Ayrton Senna, que hoje ajuda a colaborar com a vida educacional diretamente de muitas crianças no Brasil. Então, eu me espelhei muito na Ayrton, como atleta e como pessoa também. Quanto ginasta favorita, eu tenho muitas ginastas que eu gosto muito, né? Hoje a gente tem a maior referência de ginástica do mundo, que é a Simone Biles, uma menina negra, de um histórico de vida realmente de muita luta e muita batalha, que mostrou ao mundo, né, junto com a Gabriela Douglas, porque é a segunda a campeã olímpica negra que a gente tem dentro da ginástica, um esporte que até há pouco tempo atrás a gente não dizia-se que não era para pessoas negras, como uma grande referência, como a maior referência hoje dentro do esporte. Então, ela não deixa de ser uma referência para mim, como para muitos outros atletas também. O que eu diria hoje para um atleta é o que eu digo para todas as pessoas: vivam os sonhos de vocês, batalhem para esse sonho se tornar realidade, e o melhor de tudo, acreditem. Não ouçam o que os outros dizem, você precisa ouvir o que você diz, o que você quer, e lutar para isso. A gente fala às vezes, claro que a gente sabe que oportunidades às vezes é o que mais falta, né?
principalmente quando a gente fala sobre essa questão racial, a gente ainda tem uma discrepância muito grande de oportunidade em muitas áreas. Mas eu espero que a gente possa cada vez mais diminuir essas diferenças de oportunidade e que a gente possa, com um trabalho duro, né, que para nós negros não faltam, né, pessoas brancas e negras não faltam, quando a gente tem um ideal de vida e nos é dada a oportunidade, a gente consegue chegar até o nosso objetivo. Então, eu acho que é sonhar e trabalhar muito para que esse sonho venha a se tornar uma realidade quando a oportunidade aparecer. Nesse mesmo assunto, pergunta da audiência também. Na sua opinião, qual a melhor forma de lidar e combater a discriminação racial no Brasil? Eu passo para a Marta e para a Daiane, por favor, cada um contribua. Então, quem é o nome da pergunta? O nome da pessoa? José. José, então, nós estávamos conversando, eu e a Daiane, exatamente sobre isso aqui, né, nos bastidores, enfim, quando eu estava tremendo aqui, de tão nervosa por estar na presença dela e compartilhando esse espaço com ela, não é tarefa fácil não, né, mas enfim, José, a gente costuma dizer que combater o racismo não é uma tarefa só de negros e negras, mas é uma tarefa da sociedade como um todo, né? Muitas questões estão sendo colocadas à tona hoje, e aí algumas perguntas a partir de redes sociais, enfim, se colocam no sentido, qual é o papel do branco na luta antirracista, né? Daí eu diria que o papel do branco na luta antirracista é ser antirracista. Né? É preciso que, não é como já nos dizia a nossa Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracismo. A gente precisa ser antirracismo. Essas situações que nos colocam o racismo estrutural, que relegam o espaço comum, aqueles que foram sempre marginalizados e marginalizadas, como se naturalmente aquele fosse o espaço dele, e em consequência eles colocam outras pessoas, né, de outra etnia, em espaços de favorecimento, isso estruturou e estrutura a nossa sociedade, e é preciso que essas formas sejam revisitadas, primeiro por políticas públicas sérias, de inclusão de fato daqueles que historicamente foram marginalizados, que a sociedade jogou à margem, né? E segundo, lutar por uma educação, uma reestruturação educacional que ensine desde pequenininhos nossos filhos e as nossas filhas que ser racista é um ato desumano, é um ato violento. Porque se nós não educarmos as nossas crianças, nós teremos a reprodução de uma sociedade que vai compactuar com a nossa geração. Porque hoje a gente vê manifestações racistas, né, extremamente violentas, e que a gente não compreende por que elas se colocam dessa forma. Se a gente for pegar na hora do esporte, Ismael e Daiane, no futebol principalmente, né, que o futebol ele está em voga porque existe campeonatos, N campeonatos nacionais e mundiais, e também, né, aqueles que são estaduais, então os jogadores estão muito à mercê dessa situação. Vários foram os nossos colegas aí no meio esportivo que sofreram nas últimas décadas violentamente com o racismo nos campos de futebol, dentro e fora do nosso país. Isso é reflexo de alguma coisa, né? Que reflexo é esse, né? Isso é reflexo de uma sociedade que ainda carrega a base escravocrata como aquilo que é natural na educação dos nossos filhos e das nossas filhas. Portanto, discriminar um negro e uma negra é natural, porque sempre foi assim. A gente sabe que os jogadores de futebol, eles são bem-sucedidos, assim como em outras áreas são bem-sucedidos. E nem isso faz com que eles sofram menos racismo. Então, significa que o racismo ele está para além da questão social. O racismo não é uma questão social,
né? O racismo é uma questão de subjugar o outro pelas suas características. E que características são essas? A cor da pele, a forma de se movimentar e estar, a sua cosmovisão africana, as suas opções religiosas ou de tradições religiosas, né? Então, essas pessoas, elas são vistas e marcadas por isso. Então, qual é o papel da sociedade? Inverter essas questões. E por que é preciso que a gente inverta? Porque por mais que as pessoas brancas, elas sejam, né, tenham empatia em relação àqueles que sofrem certas discriminações, jamais elas vão conseguir mensurar o que isso significa. Jamais elas vão conseguir mensurar o que significa nascer e morrer negro na sociedade brasileira ou no mundo. É como se nós nascêssemos com uma marca de inferioridade que a gente tem que passar a vida inteira desmistificando e combatendo. E isso tem um peso histórico e cultural muito grande. Isso adoece as pessoas. Porque a gente não consegue viver em uma sociedade que nos esmaga por aquilo que a gente tem o maior orgulho de ser, que é ser negro e descender do continente africano. Nesse espaço, né, de cosmovisão africana. Então, a maior arma que nós temos contra esse inimigo, que somos nós, porque daí eu gostaria de frisar uma coisa aqui, não na realidade, não basta ser negro para ter consciência. A gente precisa aprender para ter consciência. Portanto, essa consciência, ela não se dá por osmose. Ela é ensinada e ela é aprendida. Então, é preciso que todos e todas nós, brancos e negros, né, construam uma possibilidade de educar os nossos e as nossas no combate ao racismo e contra qualquer forma de discriminação e preconceito e violência. Quer comentar, Daiane? Mais perguntas? Eu estou vendo aqui a pergunta do Leandro, mais ou menos vai nessa mesma direção, sobre essa questão racial, né? Acho que essa semana a gente está com essa questão muito em evidência de novo, né? Por conta do que aconteceu com George nos Estados Unidos, né? E eu acho que a gente não precisa ter uma situação de extrema crueldade para nos chocar. Atos racistas e preconceituosos, nós, como negros, aprendemos a conviver desde pequenos. E eu falo isso, pode ter certeza de não com orgulho, mas com muita dor. Porque é muito cruel quando uma criança ainda muito, muito nova, ao entrar na escola, é questionada pela sua cor da pele, é questionada pelos seus lábios grossos, pelo seu nariz, né, mais largo, pelo seu cabelo. Por que seu cabelo é assim, né? Ou já sofrer um preconceito de nem poder ter a oportunidade de ser conhecido, de ser subjugado pela sua cor da pele mais escura, né? E isso já remeteu a uma coisa negativa. Então, isso não acontece dentro do esporte. Isso acontece em todas as áreas, né? Quando a gente vai ao mercado e a gente é perseguido, quando você entra numa loja, quando você está correndo porque você quer se exercitar e alguém acha que você fez alguma coisa de errado e por isso você é perseguido. São questões como essas que doem na gente, que nos preocupam. Preocupa, porque eu não sei, eu não tenho filhos ainda, mas eu fico preocupada com meu sobrinho, porque os meninos negros ainda sofrem mais, né? Ainda são mais subjugados ainda. Se ele está na rua, se ele vai conseguir chegar bem em casa ou não, ou se ele vai estar na casa dele e vai ficar tudo bem na casa dele, mesmo ele estando em casa, né? Será que a cor da pele de alguém diz se ela é boa ou ruim? Será que a condição dessa pessoa diz se ela é boa ou ruim? O que a sociedade tem mostrado para nós é que sim. E não.
Você ser bom ou ruim depende do que você aprendeu, depende dos seus valores, depende do que você aplica no seu dia a dia. E é independente da cor da pele. Eu tenho orgulho da cor da minha pele, eu tenho orgulho de ser negra. E eu quero que outras crianças e outros jovens pretos tenham esse mesmo orgulho que eu tive. Mas esse trabalho começa em casa. Não é na escola, não é no esporte, é em casa. É em casa que a gente vai ensinar o nosso filho preto a se amar. Ensinar que a gente teve, sim, anos de escravidão, que é uma vergonha para esse país. Uma vergonha. Que hoje a gente ainda tem 54% de pessoas consideradas negras nesse país e a gente ainda tem atos preconceituosos de opressão. A gente foi liberto, mas a gente não está livre. Porque o racismo ainda está aí, o preconceito ainda está aí. E depende de nós, seres humanos, todos nós, pretos ou brancos. Porque essa guerra a gente só vai vencer junto. É eu educando meu filho, as crianças que estão próximas a mim, dentro da minha casa, nos lugares onde eu estou, as crianças negras, jovens negros a se amarem e terem orgulho da sua herança genética. Porque a gente é um povo muito forte. Durante muito tempo, as pessoas querem mostrar que nós somos fracos. Não, nós somos muito fortes. Porque se a gente não fosse tão forte, nós já teríamos sido exterminados. E nós estamos aqui, lutando, gritando, mas a nossa voz vai ser ouvida. E as pessoas brancas, arianas, indígenas, asiáticas, precisam fazer esse mesmo trabalho dentro da casa delas, aonde eu ensino o meu filho e as crianças que eu convivo que todos nós somos iguais e que não é a cor da pele da gente, não é o porte físico, não é a condição social que vai mostrar se você é bom ou não, mas sim os teus valores, o que você apresenta, o que você é para essa sociedade. Isso é que vai determinar o que você vai ser ou não, o que você é bom ou não. A gente tem situações de muitas pesquisas, mas eu nunca me esqueço de uma pesquisa que refere diretamente à criança, onde eles colocaram crianças de diversos lugares, se eu não me engano, aconteceu no México essa pesquisa, e eles colocaram brinquedos, bonecas. Tinham bonecas brancas e bonecas negras. E perguntaram para a criança, qual dessas bonecas é bonita? Todas elas escolheram uma boneca branca. Qual dessas você acha que seria uma boa boneca? É essa, uma boa pessoa. Sempre a boneca branca. Quando perguntaram sobre a boneca negra, elas falaram que não confiavam, que era ruim porque era um brinquedo negro. Gente, é um brinquedo, é uma boneca. Então, essa construção dessa sociedade que a gente ainda tem pré-conceituosa, né? Porque quando eu não dou oportunidade de conhecer, eu sou pré-conceituosa, já sofro preconceito antes de darem oportunidade de conhecer e de saber se é bom ou não, né? É muito cruel. E eu acho que não é necessário a gente ter situações de violência extrema, de agressividade, de dor, onde famílias perdem seus entes queridos, onde filhas choram a morte de um pai, mães choram pelos seus filhos. A gente vê a exterminação de hoje, sim, de uma raça. Outro dia eu fiz um post sobre essa questão de vidas negras importam. E aí uma pessoa me respondeu, todas as vidas importam. Exatamente é isso que a gente quer mostrar, que todas as vidas importam, porque infelizmente agora o que tem nos mostrado, essa injustiça que acontece ainda, é que infelizmente as nossas vidas negras e pretas não importam. E o nosso trabalho hoje, aqui, e com a sociedade, é mostrar que todos importam, que todos somos iguais. E essa luta só vai ser vencida quando todos nós entendemos isso, independente de dentro do esporte ou fora do esporte. E essa construção começa em casa. A gente trabalhando com os nossos próximos, para que a gente possa
não ter situações ainda como essa, porque ainda enquanto a gente estiver discutindo esse assunto, é porque ele ainda não acabou. Até aqui no chão, porque eu não podia levantar. Daiane, uma pergunta da audiência. Como é que tu fazia para conciliar os estudos com a atividade da ginástica? De que forma tu conseguiu te organizar? E quisesse falar um pouco sobre a tua trajetória no esporte, horas de treino. Vou tentar sintetizar aqui, porque são muitas perguntas que estão chegando pelo WhatsApp. Tá bem? Obrigado pela audiência aí, galera. Bom, quanto à questão do estudo, para os meus pais sempre foi o mais importante, né? Eu sempre tive o apoio deles para fazer a ginástica. Eles têm muito orgulho do meu histórico esportivo, mas mais orgulho, acho que ainda eles têm de eu ter conseguido conciliar os estudos com essa questão do esporte. É muito importante a gente ressaltar que o atleta ele precisa, sim, estudar, né? Precisa, sim, se formar, buscar se graduar. E quando eu era atleta, eu sempre conciliei essas duas questões. Quando estudava ainda no ensino fundamental, né, ali, finalzinho, começo do ensino médio, do final do Fundamental 2 para o médio, eu estudava no período da tarde e treinava pela manhã e à noite. 2 períodos de 4 horas. Então, eu treinava 8 horas e estudava no período da tarde. Normal, numa escola, eu fui estudante de escola pública, boa parte, e fui boa parte também e outra parte eu fui estudante de escola particular, bolsista, né, nessas escolas, e tive essa formação. Quando fiz a faculdade, eu treinava pela manhã e à tarde e estudava à noite. Então, eu sempre conciliei o estudo com o esporte. Eu acredito que não adianta a gente ser um excelente atleta e um péssimo aluno, né? As duas coisas têm que andar juntas. A educação ela é muito importante para que a gente possa ter um futuro. O futuro está na educação, está nessa construção educacional que a gente precisa priorizar, seja no esporte ou fora dele também. Tinha mais um complemento, né, professor, da pergunta, eu esqueci até. Tu pode me lembrar, por favor? Que era sobre com os estudos, né? E os treinos, né? Isso, quantas horas treinava por dia e como é que você dava esses treinos? E qual era a relação de patrocínio, gestão, como você dava essa gestão esportiva na tua atividade profissional? Bom, quanto às horas de treino, como citei agora há pouco, quando respondi a pergunta das questões dos estudos de conciliar, a gente treina normalmente de segunda a sábado, em média de 8 a 9 horas por dia. Todos esses dias, a gente tem 2 dias na semana que a gente treina, 2 dias que a gente treina meio período, né, que é no sábado, e normalmente quartas-feiras, no meu caso, na época, e domingo a gente normalmente tem de folga. Isso, na verdade, depende muito do ano. Se é um ano olímpico, por exemplo, e dependendo da competição, a gente pode ter uma inversão desses treinamentos, onde a gente possa adaptar esse treino para a competição que a gente vai ter para esse período preparatório. Já faz parte do nosso micro macro ciclo para a gente poder preparar bem, estar bem adaptado para a competição. Então, essa carga horária normalmente é de 8 a 9 horas por dia, de segunda a sábado, normalmente. As questões com os patrocínios, hoje a gente tem um crescimento maior, né, o incentivo ao esporte, via lei do incentivo, né, muitas instituições hoje, a gente tem os clubes também que abrangem dentro dessa lei, onde a gente consegue dar uma condição melhor para os atletas e para as unidades esportivas. A gente ainda não tem, isso não é igual para todos ainda, né? A gente ainda vê muitos esportes que sobrevivem, não vivem, mas sobrevivem ainda em condições que não são as ideais para que a gente possa desenvolver bem.
mas a gente tem visto aí um crescimento dentro do esporte e uma melhor qualidade na vida dos atletas, inclusive também por conta do Bolsa Atleta, que tem ajudado muitos atletas a se manterem, mas a gente ainda está nessa luta, nessa busca ainda, como em muitas questões, para que haja melhorias nesses fatores. Principalmente que mais pessoas e mais empresas, públicas ou privadas, venham aí a aderirem essa forma, né, de poder colaborar com o esporte e com a educação também do Brasil. Pergunta da audiência. Temos um roteiro, mas vamos indo. Pode ser, Daiane? Eu quero que a professora Marta também queria que ela respondesse sobre isso, perfeito, sobre as perguntas, porque ela teve essa mesma vivência que eu tive como atleta, e hoje ela tem essa vivência como uma mestre doutora, né, dentro da área da educação física. Então, eu acho que é importante ela também responder essas questões para as pessoas poderem ouvir como foi também a experiência dela e esse ponto de vista dela também sobre essas questões. Ok, passa, Ismael. Por favor, aqui é um bate-papo. Vamos lá, Ok. Tá todo mundo contente aqui. E então, é assim, eu vi que a audiência tá massa, né? Que legal. Tá bacana, que legal. que bom. Vários alunos nossos da Unipampa, aproveito e mando um abraço caloroso aí para os nossos alunos da Unipampa e demais participantes também. Então, a minha trajetória nesse sentido, ela foi se aproxima da Daiane, né? Eu gostaria de dizer que durante todo o tempo do ensino fundamental eu não trabalhei, eu comecei a trabalhar realmente no ensino médio e a partir daí não parei mais, né? Trabalhei todo o ensino médio para cursar o ensino médio, inclusive, e quando fui aluna de graduação também trabalhei uma boa parte dela, né? Entre as funções que eu exerci, aí a gente coloca garçonete, babá, tantas outras, né? Porque eu morava num bairro bem distante da universidade, então tinha que pegar 2 ônibus, mais alimentação, o curso ele era bastante puxado, era manhã e tarde, nós só não tínhamos aula no sábado, mas eu também trabalhei muito, né, para poder estudar, assim, todo o tempo. No mestrado eu já tive bolsa integral e no doutorado também tive bolsa integral, o que facilitou bastante, né? É importante que a gente coloque aqui as possibilidades também que o Brasil e as políticas públicas dos programas de pós-graduação, embora não sejam a contento, eles colocam aí, né, essa oferta de bolsas para aqueles melhores classificados, ou às vezes bolsa para todos os alunos, né, do pós-graduação, o que facilita bastante, porque a pessoa se trabalha, ela tem que muitas vezes abrir mão do seu trabalho para poder se dedicar ao pós-graduação, né? Se é concursado, então precisa pedir licença e aí fica sem salário, né? E aí as bolsas, elas acabam suprindo um pouco dessa necessidade. No momento em que eu fui atleta, né, que eu fui atleta de velocidade, eu era a única negra da equipe e eu era a única mulher, então eu nunca consegui fazer um revezamento, né? Eu tenho uma dor, assim, de nunca poder ter competido a partir de um revezamento, porque não tinham meninos na nossa equipe, né? Eu fazia 100 metros rasos, 110 com barreira e 200 metros rasos, né? Então, era uma equipe em que o nosso professor ele puxava bastante, um professor que marcou, é uma das referências que eu tenho aí na educação física, mas eu fazia os meus treinos com os meninos e era bastante puxado. E daí é legal, Daiane, que a gente coloque aqui também uma questão de quanto a fisiologia, ela muda para quem é atleta, né? O quanto a gente fica comprometido, por exemplo, a minha primeira menarca se deu bastante tarde, né? Eu tive que fazer tratamento para isso, então a questão de ficar bastante com
a estrutura muscular bastante forte até hoje, em função dos treinos, né, bastante puxados, que exigiam bastante da gente. Então, é legal a gente falar do que é bacana enquanto atleta de alto rendimento, mas é legal também a gente colocar as pessoas, o público geral, que não tem esse conhecimento, a par de quais são essas mazelas, né, quais são as consequências que o nosso corpo sofre também em função dessas atividades extenuantes e que a gente sabe que são muito pesadas, né, para a nossa idade, para a nossa faixa etária, mas que a gente se submete a fazer em prol de um resultado, em prol de uma experiência que é ser atleta, né? Então, isso eu gostaria de colocar. E aí, isso abre uma porta, Daiane, tu vai concordar comigo, abre uma porta para as pessoas dizer, tá vendo aí, a professora Marta conseguiu, a Daiane conseguiu, né? São mulheres negras e conseguiram e tal. Então, significa que se as pessoas se esforçarem um pouco, elas também conseguem. Mas não é verdade, né? Nós não somos a regra, nós somos a exceção, né? Muitos e muitas de nós, e a vida ela é bastante dura, sim, e não é só por falta de vontade que aqueles que foram marginalizados historicamente não conseguem acessar certos espaços que a gente, né, conseguiu acessar. Então, é um recado que eu dou aí dessa experiência toda que eu tive. A gente não quer mais a regra, mais a exceção, né? A gente quer a regra, quer espaço para todo mundo. Bom, pergunta da audiência, isso. Por favor. Desculpa. A professora, sobre essa questão da menarca, eu comecei no esporte bem tarde, né? Eu descobri, a ginástica me descobriu e eu descobri a ginástica com 11 anos. Então, a minha não demorou muito. Um pouco depois eu já tive o ciclo. Óbvio que ele tem uma oscilação, como a gente treina muitas horas, a gente acaba tendo essa oscilação hormonal muito grande. E às vezes realmente não resta um hormônio suficiente para que a gente tenha, né, um período ali normal, mas acho que é uma das questões que realmente o corpo acaba sofrendo por conta dos treinos realmente excessivos, né, muitas horas e uma intensidade muito alta. Então a gente tem muitos atletas realmente que têm essa menarca tardia, que acabam entrando nesse período fértil tardio, também um interrompimento desse período, né? Por conta dos treinamentos também. E quanto à questão do trabalho duro, professora, acho que a primeira coisa que eu falo é oportunidade, né? Essas pessoas negras que a gente fala, que a gente tem... Eu quero deixar bem claro que a gente está falando sobre essa questão de oportunidade, a gente está batendo muito nessa tecla das pessoas negras, não que a gente não queira que as outras pessoas tenham, né? Que as outras raças tenham, as outras etnias tenham, mas ainda a nossa etnia está sofrendo muito com isso. É a questão da oportunidade. Não falta talento, não falta trabalho duro, o que falta é a oportunidade, seja nas faculdades, seja no esporte, na educação, nas grandes empresas, como grandes gestores. É a oportunidade da gente poder mostrar o nosso trabalho e o nosso talento. E aí sim, depois de dar essa oportunidade, a gente vai poder saber se a gente tem condição ou não. Sem ter dado essa oportunidade, não tem como saber, né? Que ainda é um dos problemas que a gente tem. Só para eu conseguir completar o raciocínio que a gente estava conversando, eu e a professora Marta. E uma das questões, inclusive, que a gente citou é que às vezes é muito difícil da gente ser as únicas negras no ambiente. Mas é muito importante. É muito importante porque é um exemplo palpável. É um exemplo onde outros jovens e outras crianças vão se espelhar e vão ver que aquele lugar também é o delas. E que se a gente é feito de carne e osso e a gente chegou, né, elas também podem chegar. Então, isso é bem importante da gente ressaltar também. E como a professora falou agora, a gente espera que isso não seja a regra, né? Que a gente possa ser... a gente espera que a gente não seja a exceção, desculpa. Que nós possamos todos ser a regra. Que essa igualdade que a gente está falando tanto venha de verdade. Não seja só a palavra, né? Mas sim que ela seja real na vida de todos nós. Só para completar, desculpa. Eu tenho uma pergunta do nosso colega Alisson. Ainda consegue fazer o duplo twist carpado?
Olha, Alisson, o duplo twist carpado não, porque ele é um exercício muito difícil, né? Ele é muito complexo. A parte da biomecânica desse exercício é muito difícil, né? A gente precisa estar preparado. Na minha cabeça, é como andar de bicicleta. A gente não esquece como vai fazer o exercício, né? Mas a gente precisa ter um treinamento adequado e uma potência suficiente para poder realizar o exercício. Eu consigo fazer alguns exercícios, mas duplo twist carpado, ultimamente, só fora do ginásio. Só nas vivências do dia a dia mesmo. Hoje, difícil duplo twist carpado. Podemos para mais uma pergunta? Daiane, como é que tu vê a iniciação escolar da ginástica no Rio Grande do Sul e no cenário nacional? E a professora Marta pode contribuir também. Tá? A pergunta da audiência. Bom, vou falar uma situação bem particular minha. Hoje, como eu falei, eu tenho o Projeto Brasileirinhos, que é um projeto de inclusão social e de esporte para todos. E esse mesmo projeto que eu tenho em São Paulo hoje, o primeiro estado e o primeiro local que eu tentei fazer foi no Rio Grande do Sul, foi no meu estado, né? E foi uma frustração para mim, uma frustração de não por ter tentado, mas por não ter conseguido fazer. Porque o mesmo amor e o mesmo desejo que eu tenho hoje aqui, eu gostaria que fosse aplicado no meu estado, para que outros jovens e outras crianças tivessem a mesma oportunidade que eu tive de vivenciar um esporte como eu pude. E, infelizmente, isso não se concretizou. Mas eu ainda estou peleando, eu quero muito que isso aconteça. O meu desejo é que a gente possa fazer a ginástica aí. O que eu vejo hoje, ainda no estado, e eu não vou falar da ginástica diretamente, mas eu vou falar do esporte em si, é que a gente tem encontrado dificuldades para manter o esporte, né, no estado. Acho que algumas questões a gente ainda está lutando. O Rio Grande do Sul tem grandes atletas e eu cruzo sempre com eles em vários locais, não só no nosso estado, mas fora dele também, em outros clubes. E por algumas questões, às vezes, a gente acaba perdendo. A gente tem um núcleo de formação esportiva muito forte no estado, mas a gente precisa da estrutura para que isso possa ser perdurado, que a gente possa ter a iniciação esportiva, que eu acho super importante ela começar na escola. Inclusive, um dos motivos do Brasileirinho ser um projeto social, sempre a minha ideia foi que eles fossem dentro de uma escola, para a gente conseguir ter essa sensação de pertencimento, onde o esporte e a educação andam juntos, né? E hoje a gente tem um dificultador no estado. Eu acredito também porque a maioria dos projetos sociais e de esporte de iniciação, eles vêm via lei de incentivo ao esporte, né? E a lei de incentivo ao esporte funciona através dos impostos, né? Aquela porcentagem através dos impostos, e a gente vive uma situação mais complicada financeiramente no estado, né? Por algumas questões. Eu espero que as empresas consigam abrir as suas mentes para o esporte, principalmente o esporte vinculado à educação, e que a gente possa, sim, usar o esporte como uma ferramenta poderosa que ela é, de transformação através da educação, e que mais atletas a gente possa fazer surgir, não só atletas para o esporte, mas atletas para a vida, né? Que a gente possa construir crianças mais fortes através dessa ferramenta que é o esporte vinculado à educação. Então, eu acredito muito nessa união e luto muito para que isso aconteça, né? Me torna até um pouco repetitiva às vezes sobre isso, mas eu vou continuar falando, porque eu realmente acredito nisso, nessa transformação. E espero que a gente possa ter no nosso estado um incentivo cada vez maior à atividade física. A gente sempre foi e a gente é uma grande referência e tem uma grande potência nos nossos atletas. Espero que a gente possa mantê-los também, não só formá-los, mas conseguir mantê-los dentro do esporte. Tem uma pergunta para a professora Márcio Baez. Pergunta como a forma de falar os caminhos e desafios na formação da educação física, professora Marta.
Boa noite, Márcio, meu colega, professor do curso de Educação Física também. Que prazer que você está assistindo, vi outros colegas também. Quero mandar um abraço para o nosso reitor, Daiane, que está participando dessa live, viu? Está aqui apreciando aí a gente e esse diálogo, e para os meus colegas da reitoria da ADAF. Bem, os caminhos, Márcio, como a gente tem dialogado, eles são muitos, né? Hoje nós temos, infelizmente, algumas coisas que atrapalham a nossa construção, e eu colocaria aqui com ênfase do nosso Conselho Nacional de Educação Física, né? Que mais tem atrapalhado o desenvolvimento dos nossos cursos do que trabalhado na perspectiva de desenvolver essa formação. A formação da educação física há bastante tempo, né, e ao longo desse caminho percorrido pela formação enquanto profissional da área de educação física, ele tem assumido várias roupagens, né? Em alguns momentos a gente assume mais isso ou mais aquilo, em outros momentos a gente abre mão de algumas questões em função de outras questões que se colocam mais como contemporâneas, mas eu acredito que a gente tem que ter um posicionamento firme e consciente de que a gente forma professores e professoras, que a gente forma educadores e educadoras, e que a gente precisa perceber a escola dentro, né, como já dizia Piaget, dentro da sua perspectiva organizacional corporal. Não é possível que a gente leve esporte de rendimento para séries iniciais, por exemplo. Assim como não é possível que a gente não tenha aulas de educação física na educação física infantil, porque é lá que a gente começa a desenvolver a corporeidade dos nossos alunos e das nossas alunas. Não é possível que a gente vislumbre só o esporte de rendimento e que a gente não vislumbre o esporte de inclusão, de possibilidade, né? De possibilidade para todos e para todas. É preciso que a gente assuma as áreas de educação física que trabalham com esporte de rendimento e incentive isso, mas é preciso que a gente olhe para esses esportes com uma possibilidade de abranger um contingente maior de pessoas que não chegarão a ser atletas de alto rendimento. Então, esse é o conflito que a gente vive nos cursos de educação física e enquanto formadores de opiniões nos cursos de educação física, que a gente não pode fazer jus a só um segmento e nem jus a outro segmento, mas que a gente precisa ter a sapiência de pensar que a educação física trabalha com o corpo em movimento e que esse corpo é diverso. E que trabalhar com essa diversidade é saber trabalhar com a inclusão. Porque se nós priorizarmos só um lado ou outro, nós estaremos excluindo. E a educação física, pela sua complexidade, ela não está posta ou não está colocada aí para excluir. Ela está colocada aí para incluir. Então, é difícil quando a gente se depara com alunos e alunas que vêm do esporte de rendimento e que olham para a educação física como rendimento sendo a única possibilidade. E é difícil também quando a gente se depara com alunos no curso de educação física que vêm de uma história de não participar das aulas de educação física nunca, por terem experiências frustrantes nas aulas de educação física. Então, esse é o papel da gente construir uma educação física que olhe para todos e para todas com equidade. Esse é o nosso maior desafio, que não negue os nossos atletas e os nossos talentos, mas que olhem para aqueles que precisam fazer atividade física e que não fazem porque as suas experiências não foram positivas na escola. Perfeito. Quer contribuir, Daiane? Por favor. Não, acho que a professora Marta falou perfeitamente. Eu penso exatamente como ela, assim. E foi muito engraçado para mim ver algumas situações. Quando eu parei de treinar, parei de competir como atleta, e que eu construí, né, que a gente construiu o Brasileirinhos, esse projeto social,
que é um projeto social que, como eu falei, ele não visa a gente transformar as crianças em atletas, né? Mas sim usar o esporte como uma ferramenta de construção do ser humano, construção educacional, independente de ser talento ou não para o esporte, né? E sim para elas terem uma vivência. E uma das primeiras coisas que eu ouvi, e eu ainda ouço, é: que legal, tem um projeto social, quantos talentos vocês têm? Aí eu falo, 250. Todos eles são talentos. Independente de virarem atletas ou não, né? Todos eles estão tendo a oportunidade de ser construídos através, né, dessa ferramenta que a gente tem, que é a educação física, da amizade, do respeito, da excelência, né? A gente fala muito sobre essa questão quando a gente fala do esporte, tá ali dentro do esporte diretamente, e é isso que a gente tem que aplicar. E para isso acontecer, a gente precisa ensinar, educar os nossos próximos educadores, que isso é muito importante. Que o alto rendimento, medalha, troféu é muito importante, com certeza. Mas melhor, né, que isso são as medalhas e os troféus que a gente vai ter das vidas dessas pessoas, que vão se apaixonar pela educação física, assim como a gente se apaixonou, que a gente vai motivar essas pessoas, que vão se ver de forma diferente através da entrada da educação física, do esporte, de vivenciar o esporte, não porque ele quer virar um atleta, mas sim porque ele quer pertencer a um grupo e ser aceito nesse grupo. Que a gente consiga quebrar esse estigma que a educação física é só para quem tem o corpo perfeito para educação física, né? Para quem é sarado, para quem, desculpa a linguajar chulo, né? Para quem está realmente ali em forma física perfeita, a educação física é para todo mundo. Nós temos o dever, como educadores físicos, em motivar as pessoas a se movimentarem, motivar as pessoas a conhecer seu próprio corpo, né? Quebrar essas barreiras de limitação que a gente colocou. Isso é muito importante. Acho que a professora falou exatamente, foi primordial ouvir isso que você falou, sabe? Porque eu falo muito, professora, sobre isso para as pessoas, e quando eu falo isso para elas, elas me olham com uma cara, como se eu estivesse falando russo, né? Grego. E é muito simples. A educação física, o esporte é para todos. Não é só para quem quer ser atleta, não é só para quem quer ser um grande medalhista, né, dentro do esporte. Eu quero medalha fora do esporte, eu quero medalha na vida. Eu quero educar, eu quero construir pessoas boas, eu quero apaixonar as pessoas pela essa atividade que eu sou apaixonada, que é ser uma profissional de educação física, uma educadora física. Então, nossa, professora, foi muito bom ouvir as tuas palavras, sabe? E eu consigo sentir, não só em ti, professora Marta, mas o professor Ismael, que vocês têm feito em trabalhar com os alunos de vocês, em ajudar eles a se encontrarem dentro da educação física. E mais do que isso, vocês formarem educadores, não professores, mas educadores dentro da arte que é ser um educador físico. Daiane, mas estamos sim chegando para o término, mais 10 minutos pode ser? Não te atrapalha? Não, professor, eu estou adorando, estou aprendendo muito com vocês, eu gosto muito dessa troca das lives, porque eu falo que é uma troca, né, de experiência e de aprendizado, a gente é como uma esponja sempre. A gente tem que absorver tudo que a gente puder de sabedoria das pessoas e também, né, dividir o que a gente aprendeu, né, ao longo desse tempo. Então, para mim vai ser um prazer poder estar mais 10 minutos aqui aprendendo junto com vocês e dividindo as minhas experiências. Ok, então. Vamos para mais uma pergunta, pode ser para as duas também. Tá? O Luiz Carlos Soares, nosso professor Caio, está ali. Quais seriam as possibilidades de medalhas olímpicas se as Olimpíadas não tivessem sido adiadas? A tua opinião, Daiane, quais seriam as medalhas olímpicas hoje, né, se fosse nesse ano, nesse caso, acontecesse? Acho que é isso, né? Ali, é isso aí. Bom, primeiro que acho que a gente está vivendo num momento que é atípico para todo mundo,
A gente nunca teve uma edição dos Jogos Olímpicos adiada, né? A gente teve 3 cancelamentos dos Jogos por conta das guerras, mas a gente nunca teve um adiamento. Nós sabemos que essa questão do adiamento, ela interfere diretamente em toda a programação dos atletas, né, ali, dos seus planejamentos quanto equipe multidisciplinar, para poder chegar no ápice máximo, que seria agora, em julho, a competir nos Jogos Olímpicos, né? Então, a gente teve esse adiamento e tudo isso vai ter que ser reformulado para que esses Jogos aconteçam no próximo ano. Quanto às medalhas, a gente teve na última edição dos Jogos, vou falar da ginástica diretamente, nós tivemos 3 medalhas olímpicas, né? Nós tivemos 2 pratas, uma do Arthur Zanetti nas argolas e uma do Diego Hipólito no solo, e mais a do Nori também, né? E fora isso, nós tivemos também mais finalistas em competições por aparelho e individual também, que isso já mostra um crescimento. Eu conto não só as medalhas, mas eu conto também a participação dos atletas em finais, que eu acho que é muito importante. Isso também demonstra, né, esse crescimento dentro do esporte. A preparação para os atletas é que a gente, com certeza, consiga superar, né, esse número de medalhas, de 3 medalhas. Eles têm se empenhado bastante. A gente tem mais chance com o masculino, porque leva hoje uma equipe completa aos Jogos no ano que vem, o que infelizmente não vai acontecer no feminino. A gente tem muita chance, a gente ainda não tem uma equipe exatamente fechada, né? E essa equipe não estava fechada, não está fechada ainda para o ano que vem, e ainda para esse ano também não estava fechada, porque as vagas, elas não têm nome. O Brasil hoje tem 5 vagas para 5 atletas irem aos Jogos. Mas é claro que a gente espera ver nomes, né, como do Arthur Zanetti, que é o nosso rei das argolas, como o Nori, que acabou de se sagrar campeão das argolas no Mundial do ano passado, que aconteceu. E é claro, o Nori defendendo a sua medalha, buscando mais uma medalha, que eu sei que é um desejo dele, porque a gente tem conversado muito sobre isso, na barra fixa, que é um outro aparelho que ele tem grandes chances também. Então, eu tenho certeza que os atletas têm se preparado, de uma forma geral, para que a gente consiga manter e melhorar ainda mais, né, esse resultado que a gente já obteve aqui em 2016. E é claro, a gente tem a Flávia, no feminino, que é a nossa sininho aí, a nossa Miss Simpatia, que vem buscar aí, quem sabe, a primeira medalha olímpica feminina que o Brasil vai ter, né? A gente ainda não tem uma medalha olímpica no feminino. O masculino já tem 4 medalhas hoje, e a gente está buscando isso. Então, eu tenho certeza que a preparação dos atletas está sendo em cima desses grandes resultados, mas vocês podem ter certeza que eles estão se empenhando ao máximo para trazer o melhor resultado para o Brasil sempre. Bom, temos várias perguntas, mas a gente está se encaminhando para o término. Para a última, né, para os dois, as 2 convidadas aqui desse canal, a gente pede desculpas. Tivemos um probleminha técnico, não entrou a possibilidade no YouTube, mas quem quiser será disponibilizado também esse vídeo na íntegra lá no canal do YouTube, no Placar Eventos. A última pergunta, então, para as 2, né? E aí a gente tem uma homenagem, um vídeo para passar depois, para a Marta e para a Daiane assistir, e a nossa audiência, de que forma fomentar a educação física escolar, como tirar os alunos da atividade virtual e inseri-los na atividade física, de que forma conquistar esses diversos sedentários que no Brasil tem, no Rio Grande do Sul, e que vem aumentado satisfatoriamente, tá bem? Era essa, e aí temos um sorteio para fazer também, não sei se vai dar tempo, o sorteio do corte de cabelo do nosso amigo ali. Depois, quem fizer, eu vou fazer uma pergunta, então quem acertar, tá bem? Pode passar, passo para vocês 2. Por favor, fiquem à vontade. Posso, Daiane? Então, Daiane, Ismael e ouvintes, né, pessoas que estão participando. Eu vou colocar aqui uma profissional
que está nos assistindo, que eu tenho a honra de coordenar o trabalho dela junto com os meus discentes, porque eu sou coordenadora do PIBID, que é uma política pública, né, que o governo federal tem hoje de iniciação à docência. Então, nós temos os professores na escola e a gente tem os alunos que são inseridos na escola para essas atividades sob a supervisão da coordenadora, que é um professor do curso de Educação Física e o supervisor que está lá, né, a campo na escola. O nome dessa professora, e ela é bastante conhecida pelos seus trabalhos aqui em Uruguaiana, é a Miriam Monteiro. A Miriam Monteiro, ela é uma inspiração para nós, professores do curso de Educação Física e para os nossos alunos de iniciação à docência. Ela é uma pessoa que trabalha a educação física de uma forma tão bacana, mas tão bacana, que os alunos dela se apaixonam pelas aulas de educação física. E olha que a escola tem uma baita de uma problemática. Ela é da periferia, ok, a maioria são, mas ela tem o seu anexo para a educação física bem distante da escola, e nesse anexo chove, quando chove não tem aula, e todas essas questões, e essa professora faz mágica com esses seus alunos, e forma os nossos alunos do curso de educação física de uma maneira bastante especial. E ela trabalha com um componente curricular, que é a dança, né? E ela trabalha a dança com meninos e meninas e faz ainda um festival municipal de dança para que os seus alunos, então, demonstrem, né, essa aprendizagem ao longo do ano letivo. E a gente sempre chama a professora Miriam para as formações dos nossos alunos que não são pibidianos, porque esses têm a experiência, que não são pibidianos, tamanha a forma e a paixão como ela encara a educação física e a tranquilidade que ela passa de conhecimento para os nossos alunos. Então, eu queria parabenizar a professora Miriam por ser uma professora expoente na área de educação física, nossa colega, e que trabalha dessa forma muito bacana. A educação física tem conteúdos que são técnicos, tem conteúdos que são teóricos e conteúdos que são práticos. Mas para os técnicos e para os práticos, sempre antecede uma teoria, né? Então, tem uma base que fundamenta esses conteúdos aí. E a gente tem procurado trabalhar uma educação física dentro dessa região específica, Ismael e Daiane, porque esses cursos que foram desenvolvidos nessas 10 regiões do nosso estado, eles têm uma particularidade de estar fomentando o desenvolvimento dessas regiões, né? E o IDEB dessas regiões, ele era bastante baixo antes da Unipampa ser sediada nessas cidades. Então, tamanha a importância de todos os cursos, e entre eles o curso de educação física, onde a gente chegava e os alunos não gostavam de fazer educação física, mas que a partir de uma metodologia, de uma proposta diferente, eles foram se inserindo. O que é legal disso, né? O legal é que os nossos alunos, ao invés de ir ensinar na escola, eles acabam aprendendo com a escola. Acabam aprendendo questões várias, né? O contexto social, a realidade dos alunos, aquela questão de que aluno não vai, as meninas vão de salto, ou vão de calça jeans, ou não vão de roupa preparada, e na verdade, às vezes, elas não têm a roupa da educação física, viu? Eles não têm o tênis, eles não têm o abrigo, eles não têm essas roupas, e a sensibilidade que a gente tem que ter de proporcionar para esses alunos aulas de educação física também. Mas eu me apaixonei pelas aulas de educação física na minha escola, assim como você se apaixonou na sua, Daiane, e tem como referência alguns professores. E hoje, uma das maiores referências que eu tenho de profissional de educação física é a professora Miriam Monteiro, que está aí nos ouvindo, que é um diferencial e uma potência incrível, essa pessoa aí. Bom, por um outro lado, a educação física também acaba
revelando muitas problemáticas, como, por exemplo, o uso de álcool e drogas na adolescência e na infância, a obesidade infantil também é papel da educação física de estar diagnosticando e de estar encaminhando. Então, o PIBID, junto com um colega nosso que estava fazendo um projeto de pesquisa do seu doutorado, foi a campo nas escolas do PIBID e diagnosticou várias dessas problemáticas que foram encaminhadas, e as atividades de educação física, então, foram voltadas para suprir um pouco dessas deficiências e dessas necessidades. E aí foram construídos folders também e cartazes espalhados pela escola e reuniões com os pais para sensibilização e conscientização de uma alimentação um pouco melhor, um pouco mais saudável, e da atividade física como primordial para a recuperação dessas nossas crianças e adolescentes que estão cada vez mais, né, obesos e colocando, então, as suas vidas em risco. Por favor, Daiane. Bom, acho que a professora Marta, mais uma vez, ela falou tudo, ela explicou, acho que muito bem, né? Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que as coisas, que tudo isso muda pela nossa paixão, né? Muitas questões começam, tenho certeza que a professora Miriam tem paixão pelo que ela faz. E ela faz porque ela quer dar o melhor dela para os seus alunos. Ela deseja conquistar a todos eles, não a um grupo, né? A educação física, hoje, ela sempre teve um papel muito forte na sociedade, mas hoje, dentro da escola, infelizmente, ela tem sofrido uma desvalorização, quando a gente fala em questão educacional, por conta de hoje, dentro da grade curricular de muitas escolas, ela não contar ou nem sequer existir mais. O que a gente tem visto é realmente uma perda para o ser humano quanto a essa questão. Porque a gente desenvolve não só o lado nutricional da criança através da educação física, né? Onde a gente tem questões da criança aprender a correr, a pular, a saltar, a estar próxima ali de um esporte ou de uma atividade física, né? Onde ela consegue compreender, a controlar o seu corpo e a trabalhar com o seu corpo e descobrir esse corpo. A gente tem tido essas problemáticas de questão de obesidade, a gente tem essa questão muito forte hoje de uma tecnologia que tem contribuído com essa questão também, mas hoje a gente tem outras questões que fazem com que isso venha se agravado cada vez mais, questão mesmo da dieta alimentar que não é apropriada, né? A própria questão dos pais que têm trocado o contato com seus filhos diretamente pelo celular, pelo computador, pelo tablet, e cada vez mais precoce isso vem acontecendo. Antes a gente tinha a educação física escolar para conseguir auxiliar, né, em alguns pontos com esse crescimento. Hoje, cada vez, a gente tem ganho menos espaço, e a sociedade tem sofrido com isso. Acho que os professores, o bom profissional de educação física se reinventa, tenta se readaptar, mesmo em situações muito precárias e muito difíceis de conviver, né? Eu vejo, às vezes, a gente pensa que é necessário ter muita estrutura para ter uma boa aula de educação física, para conseguir dar o nosso melhor. E, na verdade, o que a gente precisa é a boa vontade de quem está aplicando essa aula também. E a boa vontade também dos nossos colegas, né? Dentro da própria unidade educacional, em valorizar o nosso trabalho. O educador físico, ele se empenha tanto quanto qualquer outro profissional dentro da educação. Tem uma responsabilidade tão grande quanto qualquer outro profissional. Acho que até muitas vezes maior, porque ele se aproxima muito mais do aluno, muitas vezes, do que qualquer outro profissional de educação dentro da escola. Então, as aulas de educação física, elas são muito mais do que aulas onde a gente movimenta o corpo. São aulas onde a gente movimenta a mente, aonde a gente aproxima, aonde a gente vê o nosso aluno por completo. E esse é o nosso dever quanto educador. Olhar esses alunos,
motivar esses alunos, cativar esses alunos. A gente tem, sim, uma problemática grande hoje, principalmente na adolescência, a gente tem uma situação muito complicada, né, ali, deles colaborarem com as aulas. Isso é difícil em todas as áreas, mas na nossa área, onde a gente precisa que eles se movimentem mais, onde eles consigam se entrosar entre eles e se entrosarem com a gente também, a gente tem uma dificuldade grande. Então, o educador físico, ele precisa ser criativo. Ele precisa ser um bom gestor estratégico, né? Ele precisa entender de gestão estratégica e olhar o público aonde ele tem aplicado as suas aulas. Olhar esse público na íntegra, como ele é, com as suas dificuldades ou com as suas facilidades, e saber absorver e tirar o máximo desse grupo possível. Quando eu vi a professora Marta falar do trabalho da professora Miriam, são nesses trabalhos que eu me inspiro como educadora física, como profissional, aonde eu vou buscar e tentar dar o meu melhor a esse público que eu estou alcançando. Eu levo essa questão mesmo da gente sair um pouco do normal dentro das aulas para o próprio Brasileirinhos, né? Para a própria situação dos atletas. A professora Marta falou sobre questões teóricas, né? Dentro do esporte, por exemplo, um atleta pratica o esporte, mas ele não sabe o histórico do seu esporte. Ele não sabe as regras do seu esporte. É um dever nosso trazer também essa curiosidade a esses jovens, a essas pessoas que a gente está ali, de alguma forma, instruindo. Então, é muito bom poder ouvir e ver grandes trabalhos como vocês têm feito, né? Na Unipampa, pelo que eu tenho visto agora, ver a professora Marta falar, professora Marta, e falar de um trabalho tão bonito como a professora Miriam tem feito. Eu consegui ler alguns relatos de alguns alunos. Como é bom a gente poder ouvir que o nosso trabalho tem qualidade. Como é bom a gente poder sentir orgulho da profissão que a gente escolheu. E quando eu ouço as pessoas, os alunos, e a gente falar sobre isso e ver que pode ser, sim, muito bom para todo mundo e que a gente é, sim, uma referência para muitas pessoas, eu fico muito orgulhosa de poder ver que a gente está fazendo a diferença para muitos jovens e muitas crianças e muitas pessoas que até há pouco tempo atrás nem sequer olhavam para a educação física. É essas pessoas que a gente tem que cativar. Porque tem uns que já nasceram cativados por nós, né? Já tem a atividade física, a educação física ali na veia. Mas o mais difícil é a gente construir essa semente e esse gosto e o prazer à atividade física às pessoas que até então não se sentiam incluídas. Porque durante muito tempo nós as excluímos. Bom, estamos encerrando já. Logo tem um vídeo e a gente tem o momento Maguila. Deu um abraço e a professora Marta já está com o tempo esgotado, né? Por favor, mande um abraço e depois a Daiane o faça e a gente encerra com o vídeo da Daiane nos Jogos Olímpicos. Tá bem? Um grande abraço, agradeço a oportunidade de todos. Me peço desculpa àqueles que eu não pude contemplar com as perguntas, tá bem? E o meu grande abraço a todos os colegas que incentivaram, mandaram um joinha, que fizeram pergunta, tá? E essa plataforma estará disponibilizada no YouTube também, tá bem? Um grande abraço, valeu! Momento Maguila, professora, as duas, bem, por favor. Bem, obrigada, Ismael, pelo presente, gratidão por esse momento, agradecer aos meus alunos que estavam ouvindo, a minha família, os ouvintes em geral, agradecer a Daiane e dizer que foi um prazer conhecê-la, saber um pouquinho de você, das suas impressões, de como você pensa, dizer que você é histórica, que você está e vai ficar para sempre nos corações de todos e todas as brasileiras e brasileiros, dizer que você é um ícone para a nossa população negra, para os nossos negros de
periferia, aqueles que não acessam, dizer que você é maravilhosa, que você é excelente, que você é um sucesso e sempre será. Gratidão por ter me dado o prazer de dividir esse espaço com você. Bom, eu quero agradecer, né, gente? A gratidão é minha por poder ter participado dessa live, ter aprendido, ter dividido um pouco de experiência como atleta e como profissional da educação física. Quero agradecer a Unipampa por esse espaço, professor Ismael, muito obrigada, professora Marta, e quero aproveitar para dizer como é importante a gente ouvir todo esse trabalho que está sendo feito, ter essa troca de experiência, a gente entender que a gente não está sozinho nessa luta. Em todas as questões, né? Na questão não só da educação física, do esporte na vida das pessoas, dessa movimentação, mas nas questões raciais, nas questões de igualdade, educacional. Como é bom a gente ouvir que outras pessoas também estão dando o seu melhor, né? Isso dá uma injeção de ânimo para todos nós, com certeza. Uma gratidão imensa, enorme de poder aprender com vocês, de ouvir um pouco mais. Obrigada a todos os alunos, a todos os colegas, né? Porque hoje eles são alunos, mas eles já são nossos colegas da educação física. Honrem essa profissão. Deem o melhor de vocês todos os dias. Se inspirem nesses professores que estão engajados a inspirar vocês todos os dias. Não se esqueçam do que vocês ouvem ou estão ouvindo dentro e fora da sala de vocês. Aproveitem essa oportunidade, porque infelizmente não são todos os nossos jovens que têm essa oportunidade de poder estar dentro de faculdades. Independente da raça, do credo, aproveitem essas pessoas maravilhosas. Muito obrigada, uma gratidão enorme por poder participar junto com vocês desse dia. Obrigada a todos. Obrigada aos alunos, né, nossos colegas que entraram, participaram com a gente. Vou mandar beijo para todos. Obrigada pela torcida. Espero que vocês continuem torcendo hoje pelo esporte do Brasil. Hoje eu, de uma forma diferente, vendo de fora, sou uma torcedora junto com vocês, né, pelo esporte desse país, que ele possa ser cada vez mais igual para todos, com oportunidade de vivenciar o esporte e a educação de uma forma que todos nós merecemos, né? A de melhor qualidade sempre. Obrigado, gente. Vamos encerrar com o vídeo. Agradeço as duas celebridades, professora Marta e Daiane. Deu para notar o entusiasmo em suas atividades, em suas profissões, né? Nosso muito obrigado. Agradeço a todos a audiência. Vamos encerrando com o vídeo, então, da Daiane dos Santos. Compartilhem aí, estará nas redes sociais. Obrigado, gente. Valeu. Grande abraço. Vamos entrando no vídeo de homenagem à Daiane. Nós nos despedimos até então. Vamos lá ser o vídeo. Daiane, acho que é esse aqui. Compartilhar. Obrigado, gente. Obrigado, audiência. Aí encerramos, então, com o vídeo da Daiane dos Santos, nosso carinho, vai no nosso grande abraço do Lugano. Espero poder te conhecer novamente, né, Daiane? Parabéns pelo entusiasmo. Valeu!
Valeu, Daiane. Ai, obrigada, professora. Nossa, muito bom poder ver, muito bom poder reviver esses momentos. E eu tenho um orgulho enorme de ter representado o Brasil e um orgulho maior ainda em representar o meu estado. Eu tenho, acho que a gente fala que os gaúchos são muito bairristas, né? Mas a gente tem motivo para ser mesmo, né? E é muito bom poder rever tudo isso e ver também essa história que eu estou tentando levar adiante de alguma forma. Muito obrigada mesmo. Obrigada de coração. Obrigada pelo esse convite que foi muito especial para mim, porque é da minha terra, sabe? Eu sinto falta desse contato maior. Quero poder estar cada vez mais próximo de vocês, do meu povo, que é o povo gaúcho, assim. Gratidão. Valeu, Sem Daiane. palavras Encerramos. Tá bem. Um grande abraço. Valeu. Nos falamos. Beijo. Tchau, tchau, gente. Valeu pela audiência.